Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu só justificar uma coisa, porque que chama o canal da MNQ. Para quem não me conhece, meu nome é Monique, eu sou professora de Química e de Ciências, e alguns alunos, né, a maioria me conhece como MNQ, justamente porque é a forma com que eu assino o caderno. É isso, vem de Monique. Bom, na última aula, então, a gente comentou um pouquinho sobre os conceitos primitivos, né, de matéria e volume, massa, e também sobre componentes e fases e tudo mais, e a gente vai aprimorar, então. Eu vou falar um pouquinho sobre substâncias, os tipos de substâncias, sobre misturas, e vou falar também sobre gráficos, né, de transformação de estado físico. Tudo bem? Então, espero que vocês gostem. Tô fazendo com bastante carinho para vocês. Então, começando, né? Vamos diferenciar o que é uma substância e o que é uma mistura. Então, substância ele é constituído basicamente por um único tipo de matéria. E aí, quando a gente fala de mistura, a gente está falando de quando a gente tem sistemas em que a gente tem mais de uma substância, ok? Então, eles vão se comportar de formas diferentes, tá? De acordo com o que a gente está analisando, principalmente se a gente for analisar a questão da temperatura de fusão e ebulição, que é o que a gente começou a discutir na última aula, ok? Bom, existem dois tipos de substâncias, são substâncias simples e as substâncias compostas, tá? O que vai diferenciar a substância simples de substância composta? Bom, a substância simples, ela é formada somente por um tipo de átomo, um tipo de elemento, como por exemplo o gás oxigênio e o gás ozônio, que são formados por oxigênio, ok? Então, se a gente pega um recipiente, né, que a gente tem somente gás oxigênio, a gente pode falar que isso é uma substância simples, ok? Pura, porque tem somente oxigênio, tá? E substâncias simples. Por quê? Porque a molécula que está ali presente só tem um tipo de átomo, tá? A gente tem também substâncias compostas, que são aquelas substâncias que são normalmente moléculas e são constituídas por tipos diferentes de átomos, como por exemplo o caso vamos supor, do ácido clorídrico, do HCl, né? A gente tem dois tipos de átomos aí, um átomo de cloro e um átomo de hidrogênio, mas que formam uma molécula só. Então, se você pega um sistema em que você tem somente HCl, então, você tem sim um sistema em que se tem somente uma substância, só que uma substância composta, por ela ter dois tipos diferentes de elementos, ok? Bom, aí quando a gente faz a mistura, né, a gente tá misturando várias coisas, a gente tem misturas também diferentes. Só lembrando de falar uma coisa com vocês rapidinho, quando a gente fala substância pura, é porque a gente não tem uma mistura. A gente fala substância pura porque a gente não tem uma mistura, tá? Substância pura é composto por somente uma substância, independente se essa substância tem mais de um elemento ou não, tá? Independente se ela for considerada simples ou composta. Então, quando a gente fala substância pura, tá? Isso não é muito utilizado mais, mas não tem nada a ver com ser simples ou ser composta. Só significa que a gente tem um tipo de molécula, vamos supor nesse caso, nesse sistema, ok? O que não é mistura é substância pura. O que não é substância pura é mistura. E aí é que a gente entra também, vamos conversar um pouquinho sobre a relação da temperatura de fusão e ebulição no caso da substância pura, ok? Essas substâncias, gente, elas têm, falei na última aula também, elas têm uma característica muito importante, que é de ter temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes, tá? Então, o gráfico, normalmente, ele é um gráfico que a gente tem, vamos pensar no gráfico de aquecimento, né? Ele é um gráfico de temperatura por tempo, tá? Então, a gente tem o tempo no eixo, né, que fica deitado, e a temperatura no eixo que fica para cima, né, vertical. Essa temperatura, então, ela vai aumentar ou diminuir, né? O diagrama de fases, ele é normalmente representado com temperatura subindo. E, obviamente, que essa temperatura, ela sobe de acordo com o tempo, ok? Normalmente nem é representado as informações, a gente pode interpretar esses gráficos de acordo somente com o comportamento das curvas, tá? Então, pode até ser que não esteja lá escrito as temperaturas, nem o tempo, mas beleza, a gente consegue tirar muito proveito desses gráficos, tá? Então, quando a gente fala que esses gráficos, eles estão subindo, né, vamos considerar o aumento da temperatura, quando chega na temperatura, que é considerada a temperatura de fusão, ele fica constante, essa curva vai ficar constante.
E a mesma coisa acontece na temperatura de ebulição, tá? E por que que fica constante, ok? Fica constante porque o aumento da temperatura fornece energia para que essa molécula, então, ela adquira um certo movimento, né? É energia cinética. Adquire um certo movimento, adquire uma certa instabilidade para então poder mudar do estado que ela está para o próximo. Só que todas essas moléculas desse sistema, vamos considerar essas moléculas ou partículas, tá? Todas essas moléculas desse sistema precisam estar na temperatura de fusão, todas elas, tá? Então essa temperatura ela fica constante enquanto é fornecida essa energia. Para que essa energia vire uma energia interna para conseguir fazer a mudança de estado, essa temperatura ela vai ficando constante, ela fica estável, tá? Então com o passar do tempo ela continua na mesma temperatura. Quando que vai então modificar a temperatura? Quando todas as moléculas daquele sistema já adquiriram aquela temperatura, e também já adquiriram energia interna suficiente para passar para o próximo estado. Não sei se vocês se lembram, mas na última aula a gente falou sobre a quantidade de energia de cada um dos estados e, obviamente, estado gasoso tem muito mais energia do que estado líquido, que tem muito mais energia que estado sólido. Então eu preciso absorver energia para que haja, então, essa modificação, essa transformação de estado físico. Nesses períodos, então, temperatura de fusão, que é entre o sólido e o líquido, e temperatura de ebulição, que é entre líquido e gasoso, a gente tem essas duas curvas constantes que vão, então, ser aquele momento em que o átomo, em que a molécula está armazenando energia interna suficiente para mudarem de estado, ok? Todas adquiriram, então, essa energia, aí elas sim voltam a aumentar a temperatura até que chega na próxima curva, ok? Agora, esse comportamento já não acontece quando a gente mistura dois tipos de substâncias diferentes. Isso por quê? Cada uma das substâncias vai ter o seu estado, o seu ponto de fusão e de ebulição. E muitas vezes eles são muito diferentes. Então, pensando da água, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Se eu misturo ali na água alguma substância que tem um ponto de fusão de menos 30, por exemplo, como que a gente vai manter uma curva constante, que não é curva, né? Como que a gente vai manter essa faixa constante de transformação de estado? Não tem essa possibilidade. Até tem, mas aí são misturas que a gente conhece como misturas eutéticas e azeotrópicas. Vou explicar isso também, tá? Mas normalmente misturas, né, elas não vão ter essas temperaturas de fusão e ebulição constantes, tá? Elas vão ter, né, claro que elas vão ter a faixa delas de mudança de estado físico, só que essa temperatura varia, tá? Então não é a temperatura constante. Agora, existem aquelas então que conseguem ter ou a temperatura de fusão constante ou a temperatura de ebulição, tá? As misturas que têm a temperatura de fusão constante são consideradas misturas de nome eutéticas, tá? Então, quando a gente fala uma mistura eutética, é porque na curva dela de transformação de estado, a gente tem o ponto de fusão constante, como se fosse uma substância pura. Só que aí depois, quando a gente chega lá na temperatura de ebulição, essa temperatura de ebulição ela não é constante, ela vai ter seu aumento, tá? A gente não vai ter essa paradinha da curva, tá? O contrário não, né? Porque diferente acontece com as misturas azeotrópicas, que tem o ponto de ebulição constante. O ponto de fusão, ele é variável, tá? Só que quando chega na temperatura de ebulição, aí ela fica constante, tá bom? Então, são esses dois tipos de misturas que a gente vai ter, que tem ou a temperatura, ou o ponto de fusão ou o ponto de ebulição constantes. Só quero definir uma coisa aqui, rapidinha, né? Voltando a um assunto da última aula, que eu tratei sobre sistemas homogêneos e heterogêneos. A gente tem que entender que algumas vezes a gente pode sim ter sistemas que são heterogêneos, compostos por somente um tipo de substância, tá? Vamos supor que eu peguei, ok? Um gelo, coloquei na água líquida e tampei, tá? A gente tem que entender que dentro desse sistema, no nosso próprio ar, né, a gente tem moléculas de água, tá? Que estão no estado gasoso. É isso que traz a umidade do ar, né? E nesse caso, a parte visível que a gente consegue ver ali é a água líquida e o gelo que está sólido. Então, dentro desse sistema, a gente vai ter o líquido, da água líquida,
a água em estado sólido, que é o gelo, e a gente vai ter a água em estado gasoso, que é o vapor d'água que está ali presente, tá? Ah, Monique, mas foi num dia muito seco. Ok. Só que sempre em cima de qualquer superfície no caso assim, né, a gente tá falando da água aqui, a gente tem uma coisa que a gente chama de pressão de vapor, tá? Que é realmente são moléculas, né, de água gasosa que vão estar ali na superfície da água líquida, tá? Então, vai ser um sistema heterogêneo, a gente vai conseguir ver mais de uma fase, tá? Principalmente na questão do líquido e do sólido, tá bom? Então, quando a gente fala de substância pura em sistema heterogêneo, a gente está falando do mesmo componente em diferentes estados de agregação, em diferentes estados físicos, ok? Bom, é isso. Só mais uma coisinha que eu tinha esquecido. Outro nome que a gente utiliza para mistura homogênea é solução. E aí a gente tem umas partes assim que são bem específicas, a gente vai deixar para outra aula, que fala sobre solução, concentração de solução, comportamento e características de soluções. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez eu falar que eu falo bem rápido e às vezes eu atropelo uma coisa na outra, mas vocês podem voltar aí, ver quantas vezes vocês quiserem, fazer suas anotações. E é isso, espero que vocês tenham gostado e depois eu volto para gravar mais vídeos para vocês. Um beijo no coração.